faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Aleluia. Da panela da farinha, a panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí, diga para o seu irmão, diga assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Repita, meu irmão: segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluia. Podeis assentar, igreja. Amados irmãos, depois que o profeta Elias profetizou aquela grande seca sobre Israel, por causa da desobediência do povo, por causa da idolatria do povo, por causa da rebeldia do rei e daquela rainha idólatra chamada Jezabel, se cumpriu o que o profeta falou. Durante 3 anos e meio não choveu sobre Israel, e Deus mandou que Elias fosse para um determinado lugar, aonde existia ali um ribeiro de águas. E Elias ficou bebendo daquela água, e toda tarde vinha corvos do céu. Corvos são aves de rapina. E esses corvos traziam para Elias todo dia pão e carne. E Elias não passou fome e nem sede. Mas um dia o ribeiro secou. E Elias teve que sair daquele lugar. Deus falou com Elias e disse: meu servo, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Mas eu tenho preparado uma viúva lá em Serepta. Eu tenho preparado uma viúva, e eu ordenei a ela para ela te alimentar, te dar comida, te sustentar. Aleluia. Que contraste, né? Deus preparou uma mulher necessitada, uma viúva, num período crítico. Num período Está muito alto. num período de seca, para sustentar o homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos encontrar aqui muitas lições desse texto maravilhoso. Primeiro, a
primeira lição é que quando uma porta se fecha no local, quando uma porta se fecha no local, agora esse som estava especial, esse desse microfone, agora está abafado. Quando uma porta se fecha no local, Deus abre outra, em outro lugar. Quando um ribeiro seca em um lugar, Deus manda o seu servo para outro. Deus prepara um outro lugar para o seu servo. O salmista Davi disse assim: eu fui novo, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se a porta está se fechando para você, meu irmão, aonde você está? Se o ribeiro secou, te prepara, porque Deus tem ordenado um outro lugar para você. Aleluia. Deus está preparando um outro lugar. E não importa a situação que esteja no local. Aleluia. Pode estar acontecendo crises, dificuldades. Aleluia. Mas você não vai ficar desamparado. Glória a Deus. Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar, meu irmão. Sabe por quê? Porque é você que leva a bênção de Deus. Aleluia. É você que abençoa o lugar. Glória. Não é o lugar que te abençoa. Verdade. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos sendo fiéis a Deus, quando nós fazemos a sua vontade em primeiro lugar, é nós que levamos a bênção de Deus. Abraão chegou com Ló e disse: Ló, está aí a terra diante de ti, escolhe para onde você quer ir. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Aí Ló contemplou as campinas do Jordão, verdes, verdinhas ali, bom para o pasto, para o seu gado se alimentar. Ló contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, que eram metrópoles naquela época, que tinham tudo de bom e do melhor. Aí Ló fitou os olhos, cobiçou e disse: é para lá que eu vou. Ele escolheu o melhor lugar que qualquer pessoa escolheria, e deixou o deserto para Abraão. Deixou Abraão com as pedras, com a terra seca, sem nada. Mas Abraão tinha dito: escolhe para onde tu queres ir. Mas sabe por que Abraão falou aquilo, irmão? Porque Abraão andava na presença de Deus. Abraão era fiel a Deus em tudo. Aleluia. Abraão foi testado de todas as formas. A sua fidelidade foi passada pelo fogo, e ele foi aprovado. Aleluia. Então não importava onde Abraão estivesse, Deus era com ele, Deus abençoaria ele de qualquer maneira. Aleluia. E Abraão ficou no deserto, e a Bíblia diz que Abraão prosperou. Glória a Deus. A cada dia que passava, Abraão enriquecia mais. Deus fazia do deserto um manancial de bênção. Aleluia. O deserto florescia por causa de Abraão. Aleluia. Agora Ló se deu mal em Sodoma e Gomorra. Ló perdeu tudo em Sodoma e Gomorra. Ló perdeu a sua riqueza. Ló perdeu a sua comunhão com Deus. Ló perdeu a sua família. A cidade foi destruída por fogo. Aleluia. Deus julgou, condenou aquela cidade. Ló era aquele tipo do crente frio, crente morno, que se conformava com o mundo. Aleluia. Glória. A sua mulher se desviou.
e desobedeceu a ordem de Deus Aleluia. ao sair da cidade, quando o anjo disse: não olhe para trás, Glória a Deus. corra para as colinas e não olhe para trás. A mulher ficou com saudade da cidade, mas olhou e se transformou numa estátua de sal. Aleluia. Abraão só escapou com a sua vida. Aliás, Ló só escapou com a sua vida. Perdeu tudo lá. É verdade. Aleluia. Mas Abraão estava abençoado no deserto. Aleluia. Aleluia. Deus fez Abraão prosperar. Do céu, Senhor. Oh, então não te preocupa se o ribeiro secar, meu irmão. É verdade. Porque Deus prepara um outro lugar para você. Aleluia. Aleluia. Terra sede. Não te preocupa se alguém puxou o teu tapete e passou a perna. Porque, meu irmão, vai dar tudo errado para essa pessoa. Porque Deus é com o justo, Deus é com aquele que é fiel. Glória. Aleluia. A Bíblia diz que quem usa de engano não permanece na casa de Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aí nós vemos aqui Elias obedecendo a Deus. Foi. Elias não questionou Deus com nada. Foi para Serepta. E foi na casa da viúva. Ele sabia que a viúva não tinha nada, mas ele foi lá. Era Deus que estava mandando. Aleluia. Se fosse um crente carnal, não tinha ido, né? Verdade. Tinha procurado um rico, alguém que tinha dinheiro, posse, etc. Aí Elias chegou lá e viu ali aquela mulher. Aleluia, Deus. Ela estava apanhando lenha ali perto da sua casa. E Elias se aproximou dela e disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Aleluia. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ela não tinha nada. Ela estava preparando a sua última refeição. Aleluia. Ela pensava que ele ia morrer de fome. Não tinha mais nada. Apenas aquele pouco de farinha, aquele pouco de azeite. Aleluia. Mas Deus tinha mandado Elias na casa dessa mulher. Verdade. E tinha ordenado para que ela sustentasse Elias Aleluia. enquanto durasse a seca. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, quando Deus te der uma ordem, não questione, Aleluia, Deus. não debata com Deus, Verdade. não argumente com Deus, Aleluia. obedeça. Glória. Apenas faça o que Deus mandou e deixe o resto com Ele. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória. Aleluia. Crede no Senhor e crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Assim diz o Senhor. Aleluia. É. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aí Elias respondeu à mulher: não temas, mulher. Vai e faz o que disseste. Vai preparar a comida. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Teste de fé, meu irmão. Verdade. A última refeição da mulher. Aleluia. Ela ia comer e morrer. Mas Elias disse: vai fazer o que tu irias. Mas eu te peço, faz primeiro para mim um bolo pequeno, depois faz para ti, teu filho. Glória a Deus. Se ela fosse outra pessoa, ia dizer: não, é a minha última refeição, não vou repartir com ninguém.
mas ela obedeceu. Glória. Sabe por quê? Porque Elias disse assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Oh, aleluia. E a mulher creu, meu irmão. Glória a Deus. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Glória a Deus. Muitos dias. Aleluia. Oh, aleluia. Verdade. Deus multiplicou. Da panela da farinha, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Aleluia. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. É verdade. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor está dizendo para você nesta noite: Glória. faz primeiro para mim. Aleluia. Faz primeiro para mim. Eita Deus. Depois faz para você. É verdade. Oh, aleluia. Deus. Oh, cantará baixando. Aleluia. Meu irmão, as pessoas tendem a ser muito egoístas e avarentas. É verdade. Só querem que Deus seja por elas. Mas elas não querem dar prioridade às coisas de Deus. Glória a Deus. É verdade. Querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Aleluia. né? Muitos vêm à igreja só para pegar uma bênção. Eu só quero uma oração, só quero uma bênção, só quero ser abençoada. Aleluia. Louvado. Aleluia. Irmãos, o reino de Deus deve vir primeiro. Aleluia. O Senhor Jesus diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia. Não andem ansiosos por qualquer coisa. É verdade. Não fiquem preocupados com o que haver de comer, beber e vestir. Glória a Deus.